Deixe-me falar um pouco sobre essa palavra. Eu gosto de estudar a vida dos reis, eu gosto de estudar a vida de alguns reis, obviamente, que eu sou completamente apaixonada por Davi. Mas a história de Ezequias é uma história que deve nos fazer refletir e ela vem para nos sacudir. Porque como um rei sai do maior reformador da história para um rei complacente, conveniente, que não parou de fazer os rituais religiosos. Fora quem olhava, via Ezequias fazendo as coisas que ele vinha fazendo. Mas não havia mais fogo. Como ele sai de uma vida de sacrifício, de extremo sacrifício, para uma vida de conveniência, de complacência. O homem que pegou a nação no pior estado. Você acha que nosso país está ruim? Você acha que o mundo está ruim? Então leia sobre o reino que Ezequias pegou. Ele pegou uma situação devastada que havia sido causada pelo seu próprio pai, Acais. E ele não inicia o seu reinado tentando se impor ou construir alguma coisa física, mas a primeira coisa que ele fez, e eu posso ler muitas escrituras que vão dar detalhes de tudo que ele fez. Ele simplesmente pegou uma nação arruinada, em todos os aspectos, espiritualmente, e quando o espiritual vai mal, todo o resto vai desabando. Uma cultura deformada pelo pecado, e ele traz uma reforma espiritual, política, econômica, social. Ele muda a cultura. Então, por que eu falo que a vida de Ezequias é uma inspiração? Porque eu me envergonho. Há momentos que eu gasto um tempo só perguntando. Eu preciso que Deus me dê mais ousadia, que Ele me ajude mais, que Ele me ajude a ver e a me posicionar. Porque quando eu vejo um homem como esse, mudando a cultura, como ele mudou, pegando tudo devastado, eu olho e fico frustrada comigo. Então ele começa a reinar. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês, estamos falando no primeiro mês, diga primeiro mês do ano. Quer dizer, a primeira coisa que ele fez no primeiro mês do seu reinado, o início de tudo, como ele começou, como começa. Ele reabriu as portas do templo do Senhor, foi a primeira coisa que ele fez. Reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, porque o pai dele tinha fechado.
E estava tudo destruído. A primeira coisa, o primeiro ato de Ezequias foi reabrir as portas do templo. Qual é o nosso primeiro ato? Qual a primeira coisa que Deus espera de mim e de você? Que sejamos capazes de abrir as portas desse templo aqui. Ó. As portas desse coração. Como adoradores. Como servos sacrificiais. Capazes de sacrificar para o nosso Senhor. A primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo. Porque estavam fechadas. E às vezes você pode estar aí dizendo, não, eu estou aqui. Mas talvez seu coração está fechado há muito tempo. Para uma vida de entrega, para uma vida de sacrifício. E foi quando você se perdeu e fechou as portas do seu coração, do seu templo, que tudo começou a cair e a ruir, que escolhas ruins foram feitas. Convocou os sacerdotes e os levitas, ele convocou as autoridades espirituais, ele não convocou as autoridades políticas. Ele convocou as autoridades espirituais, reuniu-as na praça onde todo mundo via, todo mundo estava olhando, para onde todo mundo passava. Ele queria que todo mundo visse o que ele estava fazendo, que fica no lado leste, e disse: escutem-me, levitas, cantores, músicos, servidores, consagrem-se agora. Primeiro vocês se consagram e agora consagrem o templo do Senhor. O Deus dos seus antepassados. Quando ele fala o Deus dos seus antepassados, vai ver lá o que Abraão fez para que pudéssemos chegar aqui. Ele está falando de um Deus de gerações. Ele está falando com o povo, nós precisamos fazer algo que vai ficar para as próximas gerações, algo que vai afetar as próximas gerações. Retirem tudo que é impuro do templo, do santuário. O que ele disse? O que ele disse? Retire tudo que é impuro do santuário. Você é o santuário do Senhor. Retira tudo que é impuro do santuário. Retira. Tudo que é impuro do santuário. Retira. Tudo que é impuro do santuário. Retira. Nossos pais foram infiéis. Ele estava falando do pai dele. E dos pais de uma geração. Que eles tinham chegado naquele lugar, por isso que você vê que ele tem visão de futuro, porque ele entende, nós chegamos a este estado, nós estamos vivendo isto aqui que estamos vivendo, por causa das escolhas dos nossos pais. Quando eles abandonaram o Senhor, nós chegamos aqui, neste lugar. É por isso que a nossa vida está assim, é por isso que a nação está assim. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas, rosto para onde você está olhando. Eles pararam de olhar para o lugar da adoração, eles pararam de adorar e foram olhar para outras coisas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não tem mais lâmpada acesa aqui. E lembra que se a lamparina não está acesa, se faltar azeite, não tem lamparina. Por que não tinha mais lamparina acesa? Porque não tinha mais azeite. E porque não tinha azeite? Porque não tinha adoração, não tinha unção, não tinha nada. Não queimaram incenso e nem adoraram não apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel, quer dizer, acabaram. Os sacrifícios não são feitos mais.
Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. É por isso que nós chegamos neste lugar que estamos. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Você já deve ter visto a vida de pessoas que se tornaram objeto de espanto. Ah, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? Meu Deus, você viu como é que ela está? Você nunca olhou para uma pessoa e ficou assim, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, o que aconteceu com ela? Ela está irreconhecível. A vida dela, a aparência dela. De horror. As pessoas ficaram horrorizadas. E zombaria. Por isso que eu vivo falando para as pessoas, para de se preocupar com o que os outros estão dizendo. Porque as pessoas vão falar de qualquer jeito. Se você estiver no alto, se você estiver na montanha, se você estiver no vale. Então, deixa elas falarem com você na montanha. Conforme podem ver com seus próprios olhos. Olha o que aconteceu. Vocês podem ver com seus próprios olhos o que aconteceu com esse lugar. Por isso, os nossos pais caíram à espada. Foi por isso que os inimigos tiveram poder e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Agora ele fala do exílio assírio, que foi cruel, que consumiu com as 10 tribos. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Eu vou fazer uma aliança, porque eu vou afastar essa ira daqui. Porque tudo que está acontecendo, a miséria, a decadência, a zombaria, exílio, vergonha, é por conta da ira do Senhor. Nós provocamos a ira dele. Meus filhos, olha o que ele fala, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele. Diga, o Senhor me escolheu para que eu possa estar diante dele. E o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então o Senhor me escolheu, não sejam negligentes, ele me escolheu para que eu possa estar diante dele, servindo, ministrando perante ele e queimando incenso. No terceiro ano do rei no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ou seja, ele não andou nos caminhos de Jeroboão, ele andou nos caminhos de Davi, por isso que deu certo. Removeu os altares idólatras, tinha muitos altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, ela era chamada de Neustã. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa atitude transforma uma bênção em problema e um problema em bênção. Esse povo tinha recebido um presente. A serpente de bronze foi um presente do Senhor para eles. E eles transformaram em quê? Em adoração, em ídolo. Que na verdade é o que nós vamos ver que aconteceu com Ezequias no final. Ele recebeu presentes do Senhor, que ele acabou transformando de alguma forma num ídolo. Então nós vemos o triunfo e a queda. Só que a queda, ele continuou no reino. Ele continuou poderoso. Ou seja, é aquela história, nos dias de Jeroboão a economia ia bem. Só a adoração que já tinha ido lá.
lá para baixo. Mas se a economia vai bem, que importa a adoração, não é mesmo? Você vai ver na história Deus permitindo períodos e períodos, fases, e de tempos em tempos Ele trabalhou de uma maneira, exatamente para ver o que saía do povo. Então nós vemos fase em que a idolatria trouxe uma crise terrível, e nós vamos ver que, por exemplo, no período de Jeroboão, a economia estava boa. E foi logo após que veio o exílio, porque o povo se enganou. Então, para eles, mesmo estando adorando os bezerros, a economia indo bem, estava tudo bem. Mas eles estavam derrotados espiritualmente. Mas como eu já disse aqui, algumas pessoas, elas enxergam apenas uma coisa: a economia, o dinheiro. Elas acham que dinheiro resolve tudo, elas acham que com dinheiro elas resolvem tudo, elas acham que o problema da vida delas é dinheiro. Se elas têm dinheiro, é uma grande prova, ainda que elas estejam derrotadas espiritualmente, mas é uma prova de que Deus está com elas. E muitas vezes é um teste que elas não estão passando. E você vai ver na Bíblia Deus trabalhando de todas as formas: economia ruim, economia boa. Deus, a Bíblia fala que Ele tem múltiplas formas de trabalhar. E o tempo todo Ele está levando o ser humano a entender uma coisa: seu coração está voltado para mim? A despeito de tudo, a despeito da economia boa ou ruim, você está voltado para mim? Bom, mas vamos lá, tem coisas aqui. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca, para Deus fazer um elogio desse, o Espírito Santo deixar um negócio desse, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Então está dizendo que, apesar de Davi ter sido o ponto de glória altíssimo da nação, ele pegou uma nação fraca por conta de Saul, mas ele levou o povo a uma adoração viva, e Davi foi o pioneiro nisso. Foi Davi quem instituiu uma forma de adoração com instrumentos, com músicas, essa adoração simples, mais elevada. Mas o Ezequias pegou uma nação que estava assim na latrina, espiritualmente falando. E ele conseguiu arrancar essa nação desse lugar e levar para este lugar de adoração que Davi fez. Então ele pegou a nação num estado que qualquer um que olhava pensava assim: acabou, não tem condições disso aqui mudar. E mudou. E mudou. Então, não houve nem antes nem depois. Quer dizer, o que ele fez foi uma coisa ímpar. Isso aqui, meu Deus, nós não queremos fazer algo que ainda não foi feito. Você vê que Ezequias sabia orar. Ele viveu, o profeta que o acompanhou muito foi Isaías. Você vê que eles oraram juntos pela questão de Senaqueribe. Você vê que Ezequias, quando recebeu a visita de Isaías, dizendo: põe tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer, você não vai viver. E ele vira, e ele ora, e ele se arrepende, e Deus o levanta e muda a vida dele ali. O levanta poderosamente.
Mas algo acontece. E nós vamos ver. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada. Até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Ele tomou decisões muito certas. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias. Com essa vitória, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Pensa um rei que foi bem sucedido, a Bíblia não exagera, em tudo. Ele mudou a questão militar, ele mudou as estruturas da nação, começando pela parte espiritual, pelo templo. Você vê? Tudo começa pelo templo, tudo começa pelo templo. E a partir daqui, ele foi tão respeitado em todas as nações, quando se falava de um chefe de Estado, lembravam de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e ele respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Agora que vem, aqui está a resposta. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso, autossuficiente. Ele saiu de um estado de graça, de uma dependência de Deus, para uma dependência do que ele tinha, que tinha sido Deus que havia dado a ele. Como também o povo de Jerusalém. Está vendo? Quando o rei, já nós vamos falar sobre liderança. Então, tudo é uma questão de liderança. Quando o rei tornou-se orgulhoso, Ezequias então, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade. Então, olha aqui. E não correspondeu à bondade em que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, o líder, o cabeça, se tornou orgulhoso. Ele atraiu o quê? Problemas para ele e para toda a nação. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Você vê que havia uma prosperidade fora do comum. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Quem é que dá riquezas? Deus. Está vendo? Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Guion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Sabe o que é? Tudo que você se propõe a fazer, você é bem sucedido. Você não vê que tem gente que tudo que você propõe a fazer é mal sucedido? Tem gente que tudo que se propõe a fazer é bem sucedido. Mas quando os governantes, você tem um mas aqui, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso, quer dizer, o povo já foi para saber do milagre. Presta atenção, a fama dele correu e o
povo foi, o ímpio foi até ele, interessado no quê? A Bíblia está dizendo? Interessado no quê? Na parte espiritual, quer dizer, o povo ficou interessado nisso, que havia ocorrido, o sinal miraculoso que havia ocorrido no país. O ímpio foi lá interessado no sinal milagroso que havia ocorrido no país. Deus o deixou, agora olha isso aqui. Deus o deixou para prová-lo. Teve um momento, isso aqui não é o amor de Deus. Ele queria saber, Deus o deixou, Deus deixou. Vamos ver o que vai sair de Ezequias. Eu vou deixar ele aqui. Vamos ver o que vai sair dele. Para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ai. E aí, se você ler essa passagem ainda no livro de Isaías, ele recebe esse povo, esses enviados da Babilônia, e ele mostra tudo. Chega Isaías e pergunta para ele, o que você mostrou ao povo da Babilônia, aos enviados da Babilônia? Ele falou, mostrei tudo. Você sabe que a maior fraqueza é quando você tenta mostrar a sua força. Como que esse homem saiu de um estado de graça para uma dependência do que ele podia, do que ele tinha? E então, se ele tinha tudo isso, ele era uma pessoa forte, poderosa? Não, ele só era porque Deus havia dado a ele. Mas o que saiu dele quando o Senhor o deixou, foi um homem fraco, dependente da imagem, dependente do que ele tinha. Um homem fraco, que dependia do que ele possuía. Que tentou mostrar para o ímpio, que é o que mais me revolta. É quando eu vejo um crente tentando se gabar e gastando energia para se mostrar para ímpio que ele tem alguma coisa. Olha o carro que eu ando, olha a roupa que eu visto, olha a marca que eu visto, olha o poder que eu tenho, olha quanto ouro, olha quantos celeiros, olha quantos estábulos, olha o que eu tenho. Ele quer mostrar para o ímpio. Ele se rende. Você sabe que desde que o Mu e a Mariana chegaram, e nós estamos trabalhando com o nosso projeto lá, sempre aparece um brasileiro para dizer, então, é assim, o bispo, aqui funciona assim. Então, o senhor vai ter que adaptar, porque se o senhor não adaptar, o povo não fica, o povo isso. E eu olho e falo assim, esses caras mexeram com a pessoa errada, porque eu não acredito nesta bobagem. Mas então vai demorar mais. Eu vou no tempo que tem que ser. Eu não me vendo. Eu sou terminantemente contra isso. Aqui é assim. Aí você encontra brasileiro que saiu do seu país para gemer num país estrangeiro. Está gemendo. Está ficando feio. Desnutrido. Arrebentado. Alguns até acabam se escondendo. Por quê?
Porque saíram do seu país para gemer em outro. Por quê? Porque vão atrás de mamon. Eles correm atrás de dinheiro. Não estou generalizando, mas muitos só correm atrás de dinheiro. Mas a minha Bíblia diz: busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E se você não tem tempo para Deus, honrarei quem me honra. O que o Senhor disse para Asa? Asa, eu estou com quem está comigo. Aí o sujeito não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família. Ele só pensa no trabalho, no dinheiro, no trabalho, no dinheiro, no trabalho, no trabalho, no dinheiro. Trabalho é dinheiro, quer dizer, no dinheiro. Ele só pensa nisso. Ele está a um passo, talvez, de perder a sua família, perder a sua saúde. Não está vendo que os resultados não estão sendo satisfatórios. Está gemendo. Mas eu posso me gabar que eu moro em outro país. Para gemer, estou fora. Você tem que ficar onde você é vitorioso. Se você não é vitorioso, é um puro engano. O lugar para você se estar é onde você tem vitória. Qual é o melhor lugar do mundo? Onde você tem vitória, onde Deus é com você, onde você atrai a presença de Deus e Deus honra você. Não tem a ver com o país, com o estado, com a cidade. Tem a ver com a presença de Deus, com a unção de Deus. E é por isso que muitos estão sendo envergonhados. Por quê? Porque aqui faz assim. Não. Não me diga como aqui faz, me diga como a Bíblia manda fazer. Porque eu não quero saber, eu não quero nada da sua cabeça, e não quero da minha também. Eu quero saber o que Deus disse que é para ser feito. E Deus disse: busquem a mim, busquem em primeiro lugar a minha presença. Então, esse rei recebe a presença de Isaías. Isaías fala assim, pergunta o que ele mostrou, ele disse tudo. Ele mostrou a fraqueza dele. O quanto ele estava cumprindo com os rituais, estava. Mas não havia mais fogo nele. Não havia mais sacrifício nele. Como que ele saiu de uma vida de sacrifícios? Eu vou repetir, como que Ezequias saiu de uma vida de sacrifícios? Meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-me. Como podemos sair de uma vida de extremo sacrifício para uma vida de conveniência, de imagem, de bobagens? Como? Então Isaías fala: virão dias em que esses levarão seus filhos e os tornarão eunucos, levarão toda essa riqueza que você mostrou. Virão dias, Ezequias, que os seus filhos, seus descendentes se tornarão escravos em terra estranha. Ezequias vira, e você pensa, Ezequias vai rasgar as roupas, Ezequias vai gritar, não, Senhor, Ezequias vai clamar. Ezequias vira e fala: que bom, que no meu tempo terei paz e segurança. Como alguém sai de um lugar que no seu primeiro mês de reinado,
Ele se concentra no templo, na adoração. Ele chama os levitas e os sacerdotes para se consagrarem. Ele traz o povo. Ele sai com uma comitiva e sai derrubando todos os altares idólatras da nação. Você há de convir que a pressão que ele sofreu foi muito grande. Ele deve ter sido cancelado por muita gente. E ele não estava nem aí. E agora ele se tornou um sujeito egoísta, autocentrado, vaidoso, dependente do que ele tinha e não da graça que o Senhor deu a ele. Porque tudo que ele tinha era fruto de graça. E ele agora está dependente dos seus tesouros para mostrar para ímpio. Para ímpio. E aí você vê Manassés, que veio depois que ele começou a reinar, com 12 ou 13 anos. Ele foi o pior rei da Bíblia. E ele foi filho de quem? Do Ezequias. Porque se você criar um filho num ambiente religioso, mas complacente, dominado pela conveniência, você vai criar algumas das piores pessoas. Porque a única coisa que faz uma pessoa se manter íntegra em Deus é o fogo. É uma vida de sacrifício. É uma vida de entrega. Mas ele viu o pai dele continuar fazendo o que ele estava fazendo, ou seja, os rituais religiosos, no ambiente religioso, mas um homem voltado para si mesmo. Ele não nasceu quando o Ezequias era o grande reformador, um homem de sacrifícios. Ele nasceu quando esse homem não existia mais. E ele acabou formando a pior pessoa que pisou, o pior rei da nação de Israel. Porque ele foi criado num ambiente religioso, mas complacente. Religioso, mas conveniente. Religioso, mas egoísta. Religioso, mas autocentrado. Ele viu o pai dele nos caminhos de Davi. Ele viu o pai dele levantar a mãozinha, fazer. Ele viu o pai dele fazer. Mas ele conviveu com o pai. E ele sabia que não havia fogo, não havia sacrifício nesse pai. Ele não conheceu o pai dele quando ele era o reformador, no primeiro mês de reinado. Ele conheceu o pai dele no final. Quando o pai dele tinha vivido a maior glória. E a resposta para isso está aqui, ó. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso. Vamos repetir? E não correspondeu à bondade com que foi tratado. Há níveis de bondade. Se uma pessoa pagar o seu almoço hoje, você vai agradecer a ela? Mas se ela der um carro para você, é um nível de bondade superior? Então o seu nível de gratidão a essa pessoa não é ainda maior? Então o que está dizendo é que Deus foi extremamente bom para com Ezequias, e Ezequias não correspondeu à bondade com que foi tratado. E foi por isso que ele atraiu ira. Para ele e para a nação. Ele não correspondeu.
Ele relaxou. Aí nós temos um versículo em Provérbios 18:9 que diz assim, ó, vamos repetir? Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Vamos de novo? Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Quando você relaxa naquilo que você vem fazendo, a Bíblia está dizendo que você é irmão daquele que vai destruir com tudo. O relaxo traz destruição para aquilo que você mesmo fez. É o relaxo. Você começa a ceder um pouquinho, mais um pouquinho. E cede mais um pouquinho. E relaxa um pouquinho, e relaxa mais um pouquinho. E relaxa mais um pouquinho, relaxa mais um pouquinho. Daqui a pouco, tudo está destruído. Não existe mais. Porque você foi negligente. Porque você saiu de um lugar de sacrifício para um lugar de conveniência, de complacência. Foi o que aconteceu com Ezequias. E o fruto deste Ezequias foi um Manassés. O fruto da nossa conveniência, do nosso relaxo, da nossa negligência, são Manassés, coisas ruins, terríveis, resultados desastrosos, porque o próprio texto fala, é irmão do que destrói, é destruição, é desperdício de coisa boa, são perdas, vergonha. Você acha que Deus não chamou para esse tipo de vida? Onde eu vivo para mim? Só para mim? E para mostrar para os outros? Eu gasto comigo, eu quero mostrar meu ouro, minha prata. É para mim? O que eu estou produzindo? Uma família infeliz? Talvez um casamento infeliz? Filhos deformados? Resultados que eu não vou ter do que me orgulhar. Em nome de Jesus. Pense a respeito. Porque essa não foi a vida que nós fomos chamados para viver. Se a sua vida não é mais sacrificial, você está no lugar mais perigoso que alguém poderia estar. Com a mão no coração, peça para Ele. Peça socorro. Que Ele nos guarde de nos perdermos dessa maneira. De sairmos de um lugar de sacrifício. Para um lugar tão pequeno. Tão vazio.
tão inútil, de perdas. Meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. 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 Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a corresponder à bondade que tem demonstrado a nós. Ajuda-nos, Pai, a não relaxarmos, a não sermos negligentes. Ajuda-nos, Pai, para que não venhamos produzir Manassés na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, a nos distanciarmos de uma vida de sacrifícios para uma vida de conveniência, de complacência, uma vida miserável, onde a vaidade e as coisas inúteis têm prioridade. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a corresponder à bondade que tem demonstrado a nós. É muito fácil não corresponder à bondade demonstrada a nós. É muito fácil não corresponder à bondade. Bondade na tua palavra é favor. Quanto favor recebemos do Senhor e não temos correspondido. Quantos não têm correspondido à bondade recebida? Quantos não têm correspondido à bondade? O Senhor entregou Jesus para nós, meu Deus, e será que temos correspondido a tanta bondade? O Senhor nos chama a viver num lugar onde, ainda que o Senhor não operasse mais nenhum milagre, nada, nós continuássemos numa vida de entrega por tudo que o Senhor já fez por nós. Perdoa-nos, cubra-nos com teu sangue, vem até nós com poder, que o temor repouse sobre nós. Traga revelações profundas, um temor profundo, um despertar imediato. Assuma essa reunião, conduza até o final. Nós estamos no jejum, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, que nós abrimos no início desse culto. Mas assim, oficialmente, eu digo, nós abrimos esse jejum para, Senhor, é a manutenção dos projetos, o projeto do nosso ano. E nós acreditamos que quando nós nos alinhamos com o Senhor, nós atraímos favor para a nossa vida, para o nosso ano, para a nossa família, para os nossos dias. Vem até nós, ajuda-nos a corresponder à bondade com que tem nos tratado. Ajuda-nos. Eu te amo. Esteja conosco, hoje e sempre, nos ajudando nesta jornada. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida
que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.